Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela ZAP, Aliança para a Saúde Populacional. Hoje vamos falar sobre o retorno ao trabalho presencial em plena pandemia. Quais medidas devem ser aplicadas para que este retorno seja seguro para as empresas e colaboradores e o que tem sido implementado com sucesso. Para a conversa de hoje, sobre o nosso tema, convidamos o Dr. Edmundo Caboclo, gerente de Medicina do Trabalho da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Médico, doutor Edmundo é especialista em Medicina do Trabalho pela AMB e ANANT, com MBA em Gestão de Saúde pela HAOC. Doutor Gilberto, também recebendo aqui, superintendente médico da Alper Seguros, um associado à ZAP, formado pela medicina em Jundiaí. Doutor Gilberto tem residência médica em pediatria e neonatologia. Neonatologia, isso mesmo. Ambas no Hospital de Mandaki e pós-graduação em administração hospitalar pela IPEP. Meire Blumen, gerente júnior de saúde e qualidade de vida na Avon. Graduada em serviço social pela FMU, Meire tem pós-graduação em gestão de recursos humanos pela Unisa e atualização em promoção da saúde pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina. Atua na área de RH há 20 anos. Para mediar a nossa conversa, apresento a associada e médica do trabalho, doutora Maricela Duarte Rodrigues, gerente de gestão médica na Bradesco Saúde. Sejam todos muito bem-vindos. Lembro aos participantes da live que o chat do YouTube já está aberto para perguntas e sugestões. Nossos convidados farão o possível para atender a todos, mas se não der tempo, escrevam para dúvidas@azapsaude.org.br, que encaminhamos para os nossos convidados. Para entrar em contato direto, acesse o link do perfil do LinkedIn com cada um deles, que está descrito aqui na live do YouTube. Passo agora a palavra à doutora Maristela, que vai conduzir a nossa conversa. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês ao vivo para que a gente converse sobre esse assunto. É um desafio, né, da retomada ao trabalho, nesse momento em que a gente está aprendendo com a pandemia, é um dia a dia. Então, hoje aqui nós temos profissionais de segmentos diferentes para que eles possam falar um pouco da sua experiência. Então, eu vou pedir que o Gilberto inicie essa conversa, falando um pouquinho da experiência dele dentro da corretora, né, no atendimento a vários tipos de clientes e como é que ele vem conduzindo isso com os médicos e com os RH das empresas clientes. Bom, quero agradecer, antes de mais nada, a ZAP por esse convite, e você, Maricela, que a gente já se conhece há um bom tempo aí. Verdade. É um desafio, né, Maricela, como você falou, são 4 meses que a gente está passando, a gente passou por vários momentos no começo difícil e agora a gente está começando a estabilizar. E como são vários ramos que a gente trabalha, de setores de trabalho, o que a gente está preconizando é seguir o que o Ministério da Saúde já preconiza e a OMS também. A gente participa de 3 pilares. Quais são esses pilares? 1 é o uso da máscara contínua. 2 é o uso do álcool em gel. E o 3º é o afastamento, né? Até 2 metros a gente tem que procurar afastamento. A partir daí, desses pilares, é que nós vamos, em cada empresa, preconizar o que é o melhor para eles para retornar ao trabalho. É difícil? Não é fácil. E a gente não pode ter pressa. O principal aí é não ter pressa. A gente tem que voltar escalonado, 30% num momento, ver quem é que pode voltar. E, por último, nesse escalonamento, quem é que não tem que voltar nesse momento, que seria o pessoal que tem acima de 60 anos e tem comorbidades. O que é comorbidade? São doenças associadas, crônicas, que podem complicar devido à Covid. Agora, nesse momento, a gente está entrando exatamente naquela fase de afastamento vertical, que o tanto estavam preconizando antes, né? Então, a gente não pode ter pressa. É calma, inteligência e cuidado principal com os colaboradores. A gente trabalha com vários ramos, então não tem que ter pressa. Tem que ter muito raciocínio e fazer a coisa correta nesse momento. Exatamente, Gilberto. Acho que assim, o grande desafio de retorno ao trabalho, além desses pilares que você falou, que são assim, que já estão estabelecidos, que é o EPI, principalmente a máscara, o afastamento dos colaboradores dentro do trabalho, de repente, a colocação de rotinas flexíveis de retorno ao trabalho, né?
voltem ao trabalho ou entrem na instituição ao mesmo Sim. tempo, né? Eu acho que isso também é o desafio do transporte, né? Do trabalhador que sai de casa até o trabalho. Isso. Esse caminho, ele é muito importante. Até brinco, viu, Maristela? Até brinco até com as empresas que a gente vai fazer o webinar quando eu estou no trabalho, né? Que eu conto uma historinha, né? Então, eu falo desde a saída do colaborador de casa, passando pelo meio de transporte, chegando no trabalho, o que ele tem que ser feito, dentro do trabalho, o que ele deve ser feito, saindo do trabalho, o que ele deve ser feito, até novamente pegar o meio de transporte e chegar em casa. E é em casa que as empresas não estão se preocupando. Algumas empresas falam assim, chegou em casa, acabou. Não, não acabou, não. Então, é aí que você vai ter que ter aquele cuidado de tirar o sapato, tirar a roupa, colocar essa roupa para ser lavada, lavar as máscaras que são de pano para você utilizar no dia seguinte. E aí, sim, você vai entrar em contato com o familiar. E é isso que é importante. E o familiar, por si só, também tem que ser educado para continuar, quando sair de casa, a usar a máscara também. Não é só o trabalho, é a nossa saída também de casa com relação ao trabalho, né? Sim, sem dúvida. Agora eu queria ouvir um pouquinho, Meire, você com a sua experiência, né, na sua empresa, como é que vocês têm conduzido? Eu já sei que vocês não pararam em tempo algum, né? Então, você contar para a gente aqui um pouquinho como é que é a sua experiência, os seus desafios, né, do dia a dia e trocar essa troca de experiência aqui nesse momento com a gente. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite da ZAP, né, por estar aqui com esses colegas, trocando um pouquinho, compartilhando aqui, como a Maristela colocou, acho que é algo que a pandemia trouxe para a gente, que é inegável, né, é uma jornada de aprendizado muito intensa. Então, quando nós lembramos do início da pandemia para o momento atual, nós já adquirimos, assim, diversos aprendizados aqui. Dariam para essa conversa durar bastante tempo, inclusive. De imediato, a gente se viu diante de uma situação, como outros segmentos, né, totalmente inusitada, né, algo que, por mais preparados que a gente imagina que está preparado, está pronto, mas quando de fato se põe à prova, descobre que tem uma jornada, né? Então, rapidamente, a gente buscou ajustar o ambiente das operações das nossas plantas, visando aí a segurança, né, de todos. Quem podia ser colocado em home office foi colocado em tempo, então, isso foi automático, né? Todo administrativo partiu para o home office, toda a operação foi organizada de uma forma que pudesse contemplar principalmente a segurança. E aí é óbvio, é necessário um trabalho muito forte de educação, né? Então, um investimento, uma proximidade com os colaboradores. E aí não só com a liderança, mas principalmente com os colaboradores. Porque, de verdade, são hábitos antigos, né? Que nós já deveríamos ter incorporado aí no nosso dia a dia, mas que nesse momento ficou evidente, né? A importância de ter esses hábitos, de reforçar esses hábitos. Então, a companhia adotou, obviamente, né, os fretados foram praticamente duplicados para garantir o distanciamento necessário nesse deslocamento entre os colaboradores. Os refeitórios também foram repensados, né, buscando, de fato, o distanciamento e uma organização de horários, inclusive, que contemplasse todos. O grupo de risco automaticamente foi afastado, né, foi preservado, e não só preservado, mas também monitorado, porque isso é muito importante acompanhar, e muito claro, né, uma comunicação contínua, porque é uma pandemia que trouxe a nossa responsabilidade não apenas com a nossa saúde, mas com o coletivo. Então, o quanto é importante que eu me anteceda. Tenho qualquer sinal e sintoma, eu não vou me deslocar até a organização. Eu faço um contato preventivo, eu busco um atendimento, exatamente pensando na segurança de todos. Então, a gente vem trabalhando nessa proposta e qualquer processo de retomada, agora, inclusive, a gente está no momento de testar os protocolos para o administrativo, nós precisamos pensar de uma forma muito robusta, né, considerando aí, obviamente, também algo muito organizado, né, nada feito de uma forma não pensada. Então, na próxima semana, inclusive, a gente começa uma testagem de testar o protocolo de retomada, né, com um grupo de voluntários,
Então, nós tivemos alguns colaboradores do administrativo que se voluntariaram a se deslocar até a organização e vivenciar por 15 dias esses protocolos de retorno, para que também nos ajude a pensar em outras oportunidades de melhoria que nós não visualizamos até aqui. Porque muitas vezes, quando estamos imersos na situação, a gente acaba não enxergando outras possibilidades. Então, trazendo também essa responsabilidade coletiva, envolvendo todos os colaboradores para uma construção que faça sentido. Porque essa jornada ela é contínua e ela não acabou, né? Então, é dessa forma que a empresa se organizou rapidamente para acomodar a operação e para garantir a segurança, e também está se organizando pensando nesse processo de retomada do administrativo. Bacana, Meire, assim, o que você fala é muito legal, essa questão de testar os protocolos, porque hoje, quando a gente entra na internet e a gente vai fazer uma pesquisa, se você colocar lá retorno seguro ao trabalho na pandemia, vão aparecer vários protocolos, né? E assim, a gente não pode dizer que um está certo e o outro não, o importante passa justamente a testagem, né, desses protocolos, que a gente experimente, porque hoje a gente sabe que as empresas têm perfis diferentes. Então, o perfil da sua empresa é diferente. Aqui hoje, por exemplo, a gente está aqui com o doutor Edmundo da BP, que é um lugar onde já, teoricamente, já existem todos os riscos lá dentro, né? Quer dizer, teoricamente não, já existem todos os riscos dentro de um hospital. Então, queria te ouvir também, Edmundo, qual é assim, essa questão do protocolo, quais são as ações que vocês estão tomando lá na BP e a sua experiência como médico do trabalho, o que você pode contribuir agora, agregar aqui com essas informações para quem está assistindo? Bom dia, Maristela, bom dia a todos. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho nesse momento com vocês, agradecer a ZAP pelo convite também. Eu acho que o interessante desse nosso bate-papo são os contextos diferentes que cada um está vivendo, né? Nós estou num ambiente hospitalar, né? Então, a grande maioria dos funcionários continuou trabalhando durante toda a pandemia, a linha de frente, né? Vamos dizer assim. Então, inúmeros cuidados já foram feitos, tomados, ações, protocolos. Mas, mesmo assim, eu estou com 800 pessoas em home office, né? E a gente está planejando o retorno dessas pessoas também, né? O retorno à atividade presencial. Acho que os principais desafios que a gente está enfrentando nesse momento é um pouquinho do que o Dr. Gilberto, a Meire já falaram, né? Acho que talvez o nosso principal desafio é o medo. O medo que a gente está vendo de sair de casa, de quem está há 5 meses em casa, sair de casa, pegar o transporte, voltar para o ambiente hospitalar, até o medo de ser demitido, né? Então, acho que esse enfrentamento do medo é um grande desafio. A segunda questão, eu acho que é inserir um pouquinho esse colaborador que está afastado da empresa há tanto tempo, numa rotina de cuidados, porque quem está na linha de frente já está inserido numa rotina de cuidados, já se habituou a passar pela triagem, a se paramentar, a usar os EPIs de forma correta, a fazer a higienização do seu posto de trabalho, mas quem está chegando não adquiriu essa rotina de cuidados ainda, né? Então, acho que esse é um outro desafio importante. E por último, acho que eu tenho uma questão cultural também, né? O nosso povo é extremamente expansivo, adora uma socialização. Imagina se está 5 meses trancado dentro de casa, todo mundo está louco para encontrar os colegas, beijar, abraçar, apertar a mão, tomar café junto, almoçar junto, confraternizar. Quer dizer, oportunidades de contágio também, né? Então, passar, como a Meire bem falou, por essa questão educacional, o Dr. Gilberto também colocou isso, quer dizer, é importante você educar e lidar com isso de uma forma adequada. E eu acho que o sucesso das ações de retomada, elas vêm um pouco do que você fez nesses 5 meses, né? Quer dizer, se você trabalhou forte a tua comunicação
com um trabalho bem estruturado, um trabalho bem amarrado, para manter engajado esse colaborador que estava em casa, manter ele a par de tudo que estava acontecendo dentro da empresa, quer dizer, ele não se sentia um peixe fora d'água, né, sem saber o que estava acontecendo, e agora ele tem que se atualizar de tudo. Então, nós fizemos um trabalho muito forte, acho que de comunicação, para manter todo mundo que está em casa, acho que está na mesma página, vamos dizer assim, né. Outra coisa foi, que acho que foi fundamental, foi o suporte para as questões de saúde mental, né? Nós falamos muito de medo, ansiedade, temores, e acho que nós tratamos de forma muito aberta, muito transparente essas questões, disponibilizando muito material por todos os canais que você possa imaginar. Lógico que num hospital você lida com a questão da doença e da morte a todo tempo, e a pandemia veio agravar esse contexto, né? Com sucessos e insucessos, né? Então, usamos todos os canais possíveis aí de workplace, a WhatsApp, passando por e-mail, site, para disponibilizar informações e suporte para a questão da saúde mental, né? E por fim, como a Meire bem falou, e o Dr. Gilberto também elaboramos o nosso programa de cuidados, né? Então, esse colaborador, ele sabia o que fazer quando ele tinha sintoma ou quando ele precisava de um atendimento, né? Protocolos bem estabelecidos, com bases técnicas consistentes, para atendimento, para testagem, para monitorização, para triagem. Acho que isso tudo que dá consistência e facilidade para agora propor um programa de retomada, né? E aí o programa de retomada, cada um vai estar dentro do seu contexto, né? E vai trazer as medidas para as ações que está propondo, como o Dr. Gilberto muito bem falou. Sem dúvida, cada empresa, dentro do seu perfil, tem que montar um seu protocolo de acordo com a sua vivência. Você falou duas coisas bem importantes. A primeira, na minha opinião, é a questão da vigilância de saúde dos seus colaboradores, né? Acompanhar constantemente os colaboradores, principalmente nessa questão da saúde emocional, porque nós sabemos que isso aumentou e vai aumentar ainda mais, né? Essa questão das síndromes do pânico, da depressão, por conta desse isolamento, e o medo da doença, o medo do desconhecido, né? E o treinamento constante das pessoas, porque a gente vai precisar o tempo inteiro ficar trabalhando com essa questão de treinar as pessoas com as medidas de higiene, com o afastamento social, né? Você disse uma verdade, nós somos um povo que culturalmente gostamos dessa questão, né, da calorosa, do contato físico, e a gente está sentindo isso nesse momento. Então, são coisas que a gente vai ter que estar sempre de olho durante esse período de retomada. A gente não vai poder parar de cuidar dessas ações, né? A gente já tem aqui uma primeira pergunta do Rafael, que está perguntando, aí eu vou passar para você, Gilberto, porque eu acho que você tem essa visão de várias empresas. Quais estratégias estão sendo adotadas para rastreio de sintomas dos colaboradores? Você tem visto algumas empresas tomando alguma estratégia para controlar essa questão dos sintomas? Rafael, desculpa, Gilberto, o seu microfone está desligado. Desculpa. O que a gente está fazendo é seguir o que o Ministério da Saúde está falando, né? Por enquanto, a gente não é obrigatório fazer testagem, tá? Para retornar ao trabalho. Então, isso já está assim, que ser bem claro. Algumas empresas estão querendo fazer a testagem, outras empresas não. Por quê? Porque, às vezes, você vai fazer esse teste rápido, por exemplo, os laboratórios estão dizendo para a gente 70% a 75% dá falso negativo ou falso positivo. Então, não tem como a gente fazer isso. Saiu a nova determinação da CDC, que é a parte internacional, que diz o que deve fazer e o que não deve fazer. O PCR, por exemplo, que é o RT-PCR, que faz a suave do nariz e da garganta, você, com a doença, você ainda mantém no RNA dele, você mantém ainda pedacinhos do vírus.
E isso daí pode ficar por um bom tempo no nosso corpo, até 3 meses pode ficar. E isso pode dar um falso positivo. Então, você imagina eu fazer uma testagem numa empresa que tem 1.000 colaboradores e os 1.000 colaboradores vão dar positivo. O que a empresa vai fazer? Né? Então, o que a gente está fazendo? A clínica é soberana. Vê a temperatura, vê se tem quadro clínico. Tendo a temperatura elevada e o quadro clínico, a gente afasta esse colaborador, fica afastado, e aí ele retorna quando tiver 72 horas sem nenhum sintoma, ele pode voltar ao trabalho. Né? Essa é a nossa recomendação. Nós, como consultoria, dentro da consultoria, a gente faz o quê? Monitoramento da população. O que a gente faz? Teve o quadro, a gente vai fazer esse monitoramento dessa pessoa, saber se essa pessoa tem condição de retornar ou não. E o que está ajudando a gente hoje é a telemedicina. Então, a telemedicina hoje, além da telemedicina, a gente também está tendo a telepsicologia, bem como bem o doutor Edmundo falou. Ou seja, a gente tem um suporte agora de uma medicina diferente do que era antigamente, agora, né, que a gente tinha atual, que o pessoal ia para o socorro. A telemedicina está fazendo a voltar um médico de família, né, porque aí, o que o médico vai falar é lei para ele, então ele vai ter esse retorno tranquilo. E o que é importante, a ausência dessa população de ir para o socorro. Então, da nossa experiência de telemedicina dentro da nossa consultoria, é que 4% dessa população é que precisa ir para o pronto-socorro. Então, você vê qual a importância realmente de ter ferramentas para a gente poder monitorar essa população. Então, ajuda a gente a evitar que essa pessoa vá no pronto-socorro desnecessariamente e que tenha contato com o Covid também. É verdade. A telemedicina veio dar esse suporte nesse momento em que as pessoas não podiam sair de casa, né? E tá aqui a gente, nesse momento, lotasse os hospitais no momento em que era possível ficar em casa e aguardar um pouco mais. Meire, e você, assim, no rastreio de sintomas, a sua experiência também com telemedicina, você pode passar um pouquinho isso para a gente? Agradeço aí o Rafael pela questão, né, porque é muito importante falar, de fato, sobre esse rastreio de sintomas. Eu acredito, assim, que saúde dentro das organizações, ela também passou a ocupar um outro lugar, né, a partir da pandemia. E para as organizações que têm saúde como um valor, já vinham construindo aí uma jornada de cuidado, de aproximação com seus colaboradores, e isso durante a pandemia fez toda a diferença, né? Então, da nossa experiência, a gente tem buscado construir, como eu disse, é uma jornada, né? Ela está em constante aí, evolução, mas o que a gente percebeu, à medida que eu tenho já consegui estabelecer um grau de confiança, tem os espaços funcionando em cada unidade, nosso espaço saúde funcionando em cada uma de nossas unidades, né? Consigo estabelecer essa confiança com o colaborador e, ao mesmo tempo, ele sente que é um lugar onde ele é acolhido, é acompanhado, é orientado, é cuidado, isso facilita. Então, quando a pandemia iniciou, nesse processo de adequação dos espaços, das estruturas, um movimento muito forte foi o movimento de comunicação, como já foi falado aqui pelos colegas, né? E cada vez mais desdobrando essa comunicação com muita transparência. Então, com diálogos de segurança, por exemplo, né, dentro do público da operação, levando muitas vezes o médico até o público operacional para, de fato, esclarecer e desmistificar. Né? Então, quando nós tivemos o primeiro caso confirmado numa planta, teve todo um processo de conversa com a liderança, de conversa com o time, até para desmistificar, para esclarecer, para aproximar, porque à medida que você se apropria de informações, que você conhece, você também se sente mais seguro, porque você entende por onde você está transitando. E fica mais claro também para a gente exemplificar o quanto é importante observar seu corpo, observar os seus qualquer sinal e sintoma diferente, porque no primeiro momento existia uma preocupação muito intensa com febre, tosse seca, e depois isso foi alterando, né? Então outros sintomas foram também colocando nessa jornada, entendendo que também precisa tomar cuidado até com uma coriza.
Então, você vai cascateando essa informação, vai desmistificando, vai conversando. Com isso, a gente foi conseguindo fazer com que a população cada vez mais se aproximasse de uma forma antecipada para trazer qualquer sinal e sintoma. E a telemedicina, nós implementamos para todos os colaboradores, já existe uma parte que tinha acesso, mas no momento da pandemia ficou muito claro, né, o quanto a gente precisava ofertar esse serviço para todos, e tem sido uma experiência muito positiva. Então, poder contar com a telemedicina sem se expor a um ambiente hospitalar, que muitas vezes é desnecessário, né, porque como já foi colocado aqui também, à medida que você vê notícias na TV, aquele seu medo potencializa, né? E de repente você começa a sentir tudo, né? Então você tem uma narrativa de um momento onde diz tosse, falta de ar, e o paciente começa a sentir tudo ao mesmo tempo, né? Então, quando você tem essa oportunidade de ter um recurso de qualidade, onde você pode buscar, esclarecer suas dúvidas e, de fato, entender, é um caso que cabe à procura de um atendimento de urgência, ok, né? E, ao mesmo tempo, eles também compartilhavam conosco o relatório dessa consulta, como um feedback de como foi essa experiência. Então, isso tem sido muito rico e também tem nos apoiado bastante, porque também é necessário sempre pensar, né, de que forma que eu consigo organizar essa gestão de saúde populacional. Eu acho que nesse momento também está tudo passando por um grande processo de ressignificação, né? Como é que eu organizo isso? Porque não é uma jornada que termina, pelo contrário, ela só se potencializou e mostrou o quanto ela precisa perpetuar. E em relação à saúde mental, que foi um bom ponto colocado aqui, nós também já tínhamos uma ferramenta de terapia online, e na pandemia ficou muito claro assim, o quanto foi importante já ter um instrumento como esse, né, habilitado para os colaboradores, porque de fato se tornou ainda mais necessário, né? Nós já sabíamos que era necessário, mas isso ficou potencializado. Pessoal, tá chegando aquele momento, né, que eu tenho que interromper aí um pouquinho esse bate-papo tão esclarecedor aí para todo mundo, para toda a população, mas já passamos de meia hora de live, né, então a metade do nosso tempo já se foi, então eu lembro que temos perguntas da audiência, né, que está aí nos assistindo, e peço que sejam direto nas respostas para que a gente possa atender o maior número possível da nossa audiência. Obrigada. Ok, Mara. Então, eu vou fazer a segunda pergunta que eu recebi aqui para o Edmundo. Essa questão da pandemia, da gente olhar para o nosso colaborador, que a Meire falou na questão da saúde, de acompanhamento, né? Eu vi várias empresas fazendo várias ações de alimentação saudável, a necessidade de fazer atividade física. Foi um momento em que a gente viu várias empresas fazendo e dando aos colaboradores ferramentas para que eles continuassem fazendo atividades físicas nas suas casas, né? Os próprios personal trainers, enfim, as academias fazendo lives de ginástica em casa, enfim, para que as pessoas não ficassem paradas. E uma das perguntas é se existe alguma abordagem nos colaboradores para melhorar o sistema imunológico que minimize esse contágio, esse tratamento, né? Então, se vocês, né, Edmundo, fizeram alguma coisa para tentar melhorar a saúde dos seus colaboradores no sentido de minimizar a contaminação e a forma grave da doença. Maris, eu acho que tem um ditado antigo que diz que mens sana in corpore sano, né? Quer dizer, uma mente sã, um corpo são. Então, não tem, na verdade, não tem roda para ser reinventada quando a gente fala em fortalecimento de sistema imunológico, né? Você tem que dormir bem, se alimentar adequadamente, fazer atividades físicas regulares, aquelas coisas chatas que o médico fala sempre para você fazer no consultório, aquelas coisas que vão manter. Então não existe um alimento, coma batatinha com limão que vai. Não, isso é tudo bobagem, né? Na verdade, o que a gente tem são as formas tradicionais, vamos dizer assim, de manter o nosso sistema imunológico
fortalecido, né? E aí, se você cuida da saúde mental, eu acho que essa questão é importantíssima, né? Uma pessoa ansiosa, deprimida, com medo, ela vai ter, sim, uma diminuição da produção de glóbulos brancos e vai ter o seu sistema imunológico enfraquecido. Se você não dorme adequadamente porque você está ansioso, porque você está angustiado, se você está em casa e não se alimenta adequadamente, isso não vai te favorecer, obviamente, né? Então, as nossas medidas foram sempre informativas, né? Nós usamos uma plataforma que é o Workplace, que é uma rede social interna, e aí a gente traz muito material para os colaboradores nesse sentido, né? Alimentação, sono, saúde mental. Acho que isso são as dicas mais importantes para fortalecimento de sistema imunológico. Ok, uma outra pergunta que a gente está vendo, e aí eu queria também a sua colaboração como médico do trabalho, é a questão de notificação de casos de Covid como doença ocupacional. Se você teve alguma experiência nesse sentido, se você já ouviu ou tem alguma notificação nessa situação de Covid como ocupacional, você que está dentro de um hospital. Uhum. Perfeito. Essa é uma grande discussão que surge aí, acho que em todos os canais que a gente vê, é uma grande discussão que surge, né? Na verdade, também não tem muito segredo, tá? Eu acho que a questão de você caracterizar ou não como doença ocupacional vai depender única e exclusivamente da investigação de nexo que você possa realizar. Quer dizer, essa patologia tem nexo com a atividade? Existe esse nexo? E para isso você tem que estudar. Tem que estudar o ambiente, tem que estudar a atividade, tem que estudar a epidemiologia do local. Não tem mistério. Não adianta falar, é porque é pandemia, não é pandemia, porque está no hospital. Eu brinco que eu me sinto mais seguro no hospital do que no metrô. Porque pelo menos lá eu sei onde o Covid está, né? Lá eu sei onde o Covid está, eu tenho todos os equipamentos, as medidas de proteção, e no metrô eu não sei, né? Não sei se quem está do meu lado está, não está, enfim. Então, isso vale não só para o Covid, como para qualquer outra doença, patologia, né? Se você se tem ou não nexo com o trabalho, você tem que fazer a investigação desse nexo, e se você concluir que existe nexo, você tem que abrir a CAT. Verdade, é difícil você ter esse nexo, né? Porque a pessoa está no hospital, mas ela pega o metrô, ela está fora, ela tem contato com outras pessoas, então é desafio, né? Eu imagino que sim. Uma outra pergunta que veio, gente, é do Almir Ribeiro. No sentido de ter algum cardápio especial dentro dos restaurantes corporativos, né? Então, Meire, eu queria saber se vocês têm lá na empresa um restaurante, como é que vocês estão atuando dentro do restaurante. Uma das coisas que eu li era que talvez nesse momento o ideal fosse que as refeições já viessem preparadas, né? Digamos até pacotadas em alguma forma nesse momento. E qual a experiência de vocês com relação à questão de alimentação? Bom, nós temos refeitório, né? Refeitórios aí em todas as plantas, e de fato também precisamos repensar esse espaço, né? Então, desde a forma como eu tenho acesso aos talheres, né? A forma como acontece a montagem desse prato, então ela deixa de ser uma montagem feita pelo próprio colaborador e passa a ser feita por uma pessoa do próprio parceiro, né? De refeição. Mas o mais importante que a gente observou, porque assim, a questão do cardápio em si, nós não modificamos, né? Porque a refeição já era uma refeição balanceada, já era uma refeição estruturada de uma forma contemplando aí toda a necessidade. Mas o principal foi a questão do distanciamento mesmo, né? Porque muitas pessoas querem sentar juntas, né? Elas querem aquele momento de aproximação, de troca.
Então, explicar isso para as pessoas, É difícil, né? Não é um processo fácil. Então, muitas vezes, assim, vale uma conversa mais próxima, deixar claro que, olha, demarcar o lugar mesmo, né? Esse você sente, esse aqui está livre. Então, fazer um exercício de uma comunicação que é visual e que fica forte, né? Garantindo os passinhos do chão para que a pessoa saiba o distanciamento, porque às vezes você fala 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Para quem tem uma noção de distância, ok, né? Mas muitas pessoas têm dúvida em relação a isso. E também, é claro, né? Dependendo aí da fase da pandemia, existiam, e aí de fato, né? Nem sempre a mídia contribui de uma forma positiva, então diversas informações surgem, né? E ao mesmo tempo, é perigoso, não é perigoso, não é uma gripe, não é uma gripe, né? Então, também entra nesse rol de questões que a gente precisa lidar. Mas o que a gente investiu mais foi, de fato, no comportamento. Como é que eu organizo para que o restaurante continue ofertando o que ele precisa ofertar, que é tão importante, que são as refeições, mas garantindo nesses espaços coletivos a segurança para todos. Essa questão de combater a fake news, né? O Aloysio colocou aqui que é o maior desafio, né? Do que a gente pode fazer, né? Porque nesse momento tudo surge, tudo é bom, não, agora pode, não pode. É muito difícil a gente controlar as fake news, é um desafio. A Tatiana está perguntando, aí eu vou direcionar para você, Gilberto, qual é a recomendação, protocolo, quando o funcionário informa possuir familiar que reside com ele e que testa positivo? O que você acha das empresas isso. com esses protocolos, né? Essa é uma pergunta muito importante. Então, a pessoa que está com Covid dentro de casa, se está confirmado que ela está com Covid, ela tem que estar isolada. Então, ela tem que ficar num ambiente isolado. Então, ela tem que estar naquele quarto. Então, tudo que ela for fazer tem que estar respeitando o limite dela lá. Então, talher, copos, pratos, tem que estar isolado. Ela tem que ter um tempo dela para ir para o banheiro isoladamente, depois você tem que higienizar esse banheiro para ela poder utilizar novamente. Então, e o contato, principalmente com máscara. Nesse momento, você tem que usar máscara dentro de casa, tá? Então, aí a única forma de você falar que eu tenho que usar máscara dentro de casa é nesse momento, tá? Então, ela está isolada, respeitar os dias de afastamento, e a partir do momento que ela estiver realmente com a sorologia negativa, aí sim ela pode estar transitando normalmente dentro de casa. Agora, o principal que eu tenho que reforçar é quando essa pessoa chegar dentro de casa, eu acho que é importante isso. A gente só está se preocupando com o transporte público e no trabalho. Dentro de casa, quando você chegar em casa, tire o sapato, bolsa, mochila, coloque dentro de uma caixa de papelão na entrada de casa, porque ela teoricamente está contaminado. Tirar a roupa, pôr essa roupa para lavar, tomar um banho, aí depois sim você voltar à sua vida normal dentro de casa. Eu acho que essa recomendação é a principal. Por quê? Porque agora a população está tendo contato no meio exterior. Ela estava presa dentro de casa, não estava tendo contato. Agora ela vai ter contato. E você pode ser uma pessoa assintomática transmitindo esse vírus para lá e para cá. Então, esse cuidado dentro de casa é importante, além dos cuidados que a gente já falou de fora de casa no trabalho. E só complementando, Maristela, a resposta do Gilberto, que acho que é isso mesmo, a gente chama de contactante assintomático, né, esse funcionário. A gente afasta 7 dias. Na BP, a gente afasta 7 dias esse colaborador e monitora ele enquanto ele está assintomático. A gente dispara questionários para ele para saber se ele continua assintomático e se em algum momento ele virar sintomático, ele entra no protocolo de sintomáticos, né? Ok, isso é importante, né? Porque você acompanha para saber se a pessoa vai desenvolver alguma coisa nesse período. Eu acredito que seja o acompanhamento que vocês façam, né, dentro do hospital. Exatamente. Tá. Gente, uma outra pergunta, e aí é uma pergunta que eu vou fazer, né? Não está aqui no nosso chat.
mas é a experiência de vocês com relação... o Gilberto já no início falou da questão das modificações dos protocolos, da solicitação dos exames. A gente viveu agora recentemente essa questão da ação civil pública que obrigou os planos de saúde a pagarem a sorologia, né? A ANS recorreu e ganhou a causa, então os testes não estão mais no rol de procedimentos. Existe uma discussão muito grande a respeito disso, se teria validade ou não. No meio da pandemia, eu vi várias empresas investindo dinheiro nessa questão de comprar testes, né? A gente sabe que os testes rápidos têm um percentual muito grande de falso negativo e falso positivo, né? Mais de 70%. E assim, vocês, né, Meire, você que é da indústria, em algum momento vocês investiram ou pensaram em investir em algum tipo de exame? E a sua experiência também depois, Edmundo, a respeito desse... queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês a respeito dessa questão dos exames. Acho que é uma dúvida que muitas empresas têm hoje. Bom, Maristela, nós não investimos em testagem massiva, né? Então, todo paciente, todo colaborador sintomático é submetido a uma avaliação e, de acordo com o critério médico, ele é encaminhado ou não para o PCR, né? Para a testagem. E, de certo, assim, como todos os casos são monitorados de uma forma muito próxima, isso traz aí uma segurança muito grande também por parte de quem está vivenciando, seja ele um suspeito ou seja já na sua confirmação, né? Então, eu não tenho nenhum local onde, por uma questão de uma portaria, uma medida, tenha se tornado obrigatório e mandatório, né? E a gente também tem acompanhado aí a portaria de junho, né? A portaria conjunta, número 20, para que exatamente garantir, né, que os nossos protocolos estejam bem embasados, estejam adequados, ajustados, porque também tem esse desafio, né? À medida que a pandemia avança, você tem aí diferentes protocolos surgindo, né? Ao mesmo tempo, você tem também uma série de planos de retomada, então você observa um plano federal, estadual, municipal, então existem esses desafios, e para quem está aqui na linha de frente, atuando e buscando harmonizar tudo isso, se atualizar sobre tudo isso, então, obviamente, né, questionamentos, dúvidas surgiram nessa jornada, né? Testar massivamente, não testar. Eu acho que um movimento muito bacana também que a gente acompanhou foi uma troca entre colegas, né? Tanto em grupos de saúde, grupos de RH, de benefícios, troca com os nossos parceiros, com as operadoras, né? Com outros parceiros de saúde que nos apoiam. É um processo contínuo mesmo de aprendizado. Acho que aprendizado é a palavra que me acompanha aqui, mas é uma jornada que tem ensinado muito, né? Então, acompanhando aí com os nossos diversos parceiros, trocando muito para poder entender qual era o melhor, né? A melhor forma de cuidar, de estar perto, né? De garantir essa contribuição para a melhora da saúde. E a gente tem apostado, né, neste mecanismo e temos colhido os bons frutos, né? Então, assim, acho que isso trouxe para a gente também, fortaleceu um pouco mais essa segurança de ter tomado algumas medidas e mantido, né? Como nós mantivemos até aqui. Perfeito. Eu acho que a Meire colocou muito bem, né? Houve muito aprendizado e houve muita mudança, né? Quer dizer, conforme o aprendizado foi se consolidando, os protocolos foram mudando, né? Foram se atualizando, novas recomendações foram surgindo, e aí tem recomendações do Ministério da Saúde, recomendações do Governo do Estado de São Paulo, recomendações do CDC, recomendações, enfim. Eu acho que o importante, nós talvez por estarmos dentro do hospital, né, eu acho que uma vantagem foi poder constituir um comitê de crise com um corpo técnico, né, de peso, e aí a gente criou notas técnicas que nós fomos seguindo durante a pandemia, basicamente seguindo orientações do Ministério da Saúde, né? Então, nós também testamos, basicamente, usamos o RT-PCR para diagnóstico, exclusivamente para pacientes sintomáticos.
Desde o início até hoje, não testamos pacientes assintomáticos, o RT-PCR exclusivamente para pacientes sintomáticos. A sorologia, nós usamos por um curto período de tempo, quando estava aberto, né, para acompanhar alguns casos graves, casos de pacientes que tiveram internados, que tiveram formas mais graves da doença, e observando a curva de viragem sorológica, né? E aí nós tivemos, sim, resultados positivos, mas não usamos de rotina os exames sorológicos, até porque os testes sorológicos estão em primeira geração, né? Ainda você tem muito pouca eficácia desses testes, né? Então, de rotina não usamos testes sorológicos para situações muito específicas, pacientes que já tiveram COVID e estão sintomáticos, então você vai avaliar. Da mesma forma, Maristela, acho que o que o Edmundo falou é importante. O RT-PCR, ele tem a sua indicação premissa, que é a partir do 4º ao 10º dia de quadro clínico. Então, não adianta eu fazer o PCR antes de 4 dias de quadro clínico, que ele vai dar negativo. Então, a indicação premissa dele é para isso, para você, a partir do 4º dia de quadro clínico, você fazer o PCR. Com relação às sorologias, é o que o Edmundo falou, ainda não está ainda evidente que a sorologia seja 100%, a gente vai definir se a pessoa já está imune ou não. Mesmo porque, que nem o CDC acabou de falar para nós, essa nova recomendação, que vai demorar alguns meses até para poder fazer essa viragem. E o próprio PCR também. Ele vai, que nem eu falei novamente, né? Ele pega os produtos do RNA do vírus que vão persistir ali. Então, se você ficar fazendo controle de PCR, você vai ter falso positivo, e aí você vai ter um fator complicador na sua empresa, dizendo, pô, então ele está ainda contaminante? Não, ele não está contaminante, mas ele está positivo. Para você explicar isso para o gestor de uma empresa, é complicado. Já é difícil para nós médicos interpretar. Imagina um gestor de uma empresa explicar para ele que está positivo, mas não está transmitindo. Então, fica um universo um pouco mais complicado nesse momento. E os testes rápidos, a gente não está indicando realmente agora. A gente já tem os laboratórios dizendo para nós que esses testes, 70% deles dá falso positivo ou falso negativo. Então, fica realmente você numa situação dizendo, e aí, vou acreditar ou não vou acreditar? E o que eu vou fazer? Entendeu? Se tiver com o exame na mão, né? Positivo. Gente, estamos chegando ao final da nossa live. Faltam apenas 10 minutinhos, então temos aí, a doutora Maristela pode conduzir a última pergunta para cada um, e também eles aproveitam para responder, já fazendo as considerações finais. Ok. Eu concordo com vocês com relação aos exames, eu também acho que não é uma melhor estratégia, né? Eu acho que existem outras estratégias que são muito mais importantes na retomada ao trabalho. Uma das coisas que a gente vê é a criação de grupos que acompanhem, né? Então, assim, a criação de um comitê responsável pela essa retomada ao trabalho. E eu queria saber a experiência de vocês, se vocês chegaram a montar esse comitê dentro da equipe, pessoas que estão fazendo isso, e como como a gente falou desde o início, a gente está aprendendo, né, no dia a dia, e como é que vocês pretendem reavaliar isso, né, à medida em que caminho, né, porque eu acho que é um momento que a gente vai estar sempre tendo que fazer uma reavaliação e dessa retomada das pessoas. Se vocês acham que em algum momento talvez a gente tenha que dar um passo para trás, entendeu? E depois retomar com os nossos funcionários para a empresa, eu queria ouvir um pouquinho de vocês essa questão do comitê, se vocês têm, e como é que vocês pretendem seguir e reavaliar. Bom, Marcelo, eu tenho a experiência das empresas, né? Então, em cada empresa que a gente está fazendo webinar de retorno, eles têm esses comitês. Eu acho que é isso que é importante. Então, eles montam um comitê, nós assessoramos esses comitês também. Nós temos todo o monitoramento da população que está tendo Covid ou não. Então, esse daí é um fator importante que a gente tem esse monitoramento.
saber se vai ter retrocesso ou não fica difícil. Vai depender exatamente desse mapeamento que a gente está tendo em São Paulo, principalmente, que tem esse mapeamento por cores. Tá? Então, hoje, São Paulo está na fase amarela. Então, lá tem alguns serviços que estão abrindo. Então, só daqui a um mês, mais ou menos, que a gente vai ter uma ideia se teve reagudização das internações, das positividades dos exames, assim por diante, né? Mas eu acho assim, para finalizar, eu acho que essa retomada tem que ser muito bem feita, não pode ser atropelada, não pode ter pressa, tem que ser cautelosos, né? E o controle, eu acho que você falou é importante, esses comitês têm que ter o controle dessa população que está voltando ao trabalho, né? Saber se estão indo bem, se a parte mental deles já voltou ao normal, se está todo mundo controlado. Então, não tem que ter pressa, vai devagar, cada empresa tem o seu time. Então, fazendo esse controle, eu acho que a gente consegue sair do outro lado sem retroceder. Eu acho que essa é a nossa missão final, tá? E eu quero agradecer a ZAP por esse convite, a você, Maristela, a Edmundo, a Meire, a Mara. Obrigado por essa participação. Meire, fica à vontade. Só para a gente não se atropelar aqui, estava aguardando um pouquinho. Bom, eu acho que os comitês na Avon foram instituídos, né, e eles permanecem. O que a gente acabou mudando um pouquinho foi a questão da rotina. Inicialmente ele era diário, né, e aí com o passar do tempo a gente se organiza de uma outra forma também, até porque eu falo que é um trabalho que foi construído a várias mãos, né? Então, você tem um comitê ali para fazer um checkpoint, mas você também tem outros diversos comitês trabalhando em diversas frentes, né? Algo que a pandemia trouxe e fortaleceu muito foi esse vínculo entre áreas distintas, né? Esse trabalho em união, essa é uma fortaleza que nós temos e que a gente precisa levar esse legado, né? Acho que foi um momento de uma oportunidade muito boa para, inclusive, contribuir de uma forma mais ampla, né? Repensar além da sua caixa, ir além, né? Avançar. E muitas vezes você escuta uma contribuição ou outra, ainda que não seja de alguém do seu time, ou você fazendo uma contribuição para o colega, e num momento como esse foi super bem aceita. Então, acho que isso é valioso. E além desses grupos, né, desses times internos, nós também acabamos, assim, buscando todos os nossos parceiros, como eu disse aqui, operadoras de saúde, prestadores de serviços que atuam nos nossos espaços, né, parceiros de auditoria, todos os nossos parceiros foram envolvidos também para nos ajudar a pensar, e também porque dentro de cada organização existiam outros BCPs funcionando, né, outros comitês pensando, e as operadoras também que tiveram que se desafiar para poder atender esse momento. Nós temos vidas não só em São Paulo, mas pulverizadas por todo o Brasil, então a pandemia também trouxe esse momento distinto de acordo com cada região, e necessário ter uma estratégia, né? Se você tem um caso de acometimento, que caminho eu faço, né? Qual que é a melhor jornada de cuidado, como é que eu garanto que quem está em tratamento continue em tratamento, porque isso também foi observado, o câncer não pode esperar, né? Outras patologias graves não podem esperar também, o crônico eu preciso compensar, eu não posso deixar esse crônico descompensado. A gente tentou falar tanto, né? E assim, acho que todos os colegas aqui vêm dessa escola onde você busca sensibilizar quanto à importância de colocar crônico numa jornada de cuidado. E nunca ficou tão claro como agora o quanto é importante você ter, de fato, né, esse grupo numa jornada de cuidado, sendo bem assistido. Então, a gente também precisa aproveitar todos esses aprendizados, esse legado que a pandemia está nos deixando, né, o valor que saúde passou a ter para as organizações e para, de fato, continuar, porque é um trabalho que, para quem já estava nessa jornada, né, ele se fortalece, e para quem ainda não estava, é um ótimo momento para poder entrar numa jornada como essa, né? Então, acho que esse é o aprendizado que fica até aqui, e com certeza ainda temos muito para aprender e para evoluir. Então, agradeço muito aqui também o convite, a participação, e poder participar com tantos colegas, né, que a gente já se conhece de mercado e a gente acaba se encontrando aqui, isso é sempre positivo, tá? Muito obrigada.
Bem, acho que respondendo à sua pergunta, Maris, a gente fez também, a gente tem comitês, né? Acho que como a Mary falou, um grande ganho foi a interdisciplinaridade, né? A troca entre áreas, né? A quebra de barreiras dentro da instituição. Então, nosso comitê é multidisciplinar, envolve liderança, envolve funcionários. A gente faz um reporte e um bate com os indicadores e a nossa diretoria semanalmente, de forma que a gente vai reavaliando de acordo com os indicadores da pandemia se a gente está no caminho certo ou se a gente precisa retomar ou reavaliar algum passo, né? Então, isso acontece sim, acho que a retomada é por esse caminho. E eu acho que, assim, a mensagem que eu queria deixar para finalização é: instituições, cuidem dos seus líderes, né? Cuidem da saúde mental dos seus líderes, né? Líderes, engajem suas equipes pelo exemplo, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, se o líder não usa máscara adequadamente, por que aquela equipe vai usar? Então, você faz um plano de retomada maravilhoso, gasta milhões. Se você não tiver o engajamento do seu funcionário, se ele não comprar essa ideia e ele não se envolver no autocuidado e no cuidado ao próximo, isso pouco valor vai ter, né? Então, acho que a grande chave aí é o engajamento pelo exemplo, é o que a gente está trabalhando muito forte em comunicação também. Tá? Então, fica o meu agradecimento para a ZAP pelo convite, a Maristela, a condução leve e tranquila, e aos colegas, que foi um prazer encontrá-los e reencontrá-los. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês, né? Como a gente falou no início, a gente já se conhece do mercado, então foi muito produtivo. Eu sempre estou aprendendo nessas reuniões, aprendo diariamente, é um desafio. E obrigada, Gilberto, pela sua experiência, Edmundo também, trazendo esse olhar de dentro de um hospital, né, tão importante como a BP. Meire, que vem com uma empresa, né, como a Avon, com tantos colaboradores, né, com uma capilaridade enorme, né? Então, para mim, foi muito, muito gratificante estar aqui com vocês nessa 1 hora aqui que a gente ficou juntos aqui. Obrigada. Mara, agora é com você. Obrigada. Obrigada, doutora Edmundo, doutor Gilberto, Meire, obrigada, doutora Maristela, e agradeço também a nossa audiência, que é sempre muito especial, a participação de todos e também a contribuição aí dos nossos palestrantes. Peço a todos que sigam a ZAP em nossas redes sociais, se inscrevam no canal e continuem acompanhando as nossas lives, sempre às quintas-feiras, ao meio-dia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.